Olá, queria falar com você hoje sobre isso mesmo, sobre o luto. Será que você está preparado para viver um luto? Já se perguntou? Eu acredito que talvez sim. Talvez você não conseguiu nem pensar, porque a gente não gosta de pensar coisas que são ruins, né? E o luto, é claro que traz essa sensação de coisa ruim, né? De perder, de tristeza, de não ter quem a gente ama por perto. Será que a gente está preparado para viver um luto? Eu vejo hoje que muitas famílias no mundo inteiro estão passando por um luto. Estão vivendo um momento de dor, estão vivendo um momento tão difícil, que é o momento de ter que entregar um ente querido, ter que se despedir de um ente querido porque morreu, principalmente por causa do Covid, que é essa pandemia que tem levado muita gente de uma vez, né? E não tem como, eu sempre falo, não tem como você, não tem como eu não ser afetado, né? A gente tá ligado, é o mundo inteiro. E não tem como alguém aqui perto, um primo, um amigo, um conhecido meu, é o tempo inteiro, assim, eu faço parte de um grupo de oração da igreja, e é o tempo inteiro pessoas pedindo oração, pessoas dizendo, olha, ore por fulano que está com Covid, fulano está internado, é o tempo inteiro, né? E eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico de Covid na nossa família, vem esse medo, sabe? Não que seja só isso, porque outras doenças e outras situações também nos fazem viver luto, né? Eu vivi um luto, eu vivi alguns lutos, e não foram por causa de Covid, mas eu não posso dizer que doeu menos. O luto é um momento muito dolorido, né? O luto é a dor pela perda de alguém que a gente ama. Quando alguém que a gente ama morre, a gente entra no luto. E eu costumo dizer que o luto, ele não é um mar raso, porque quando você tá naquela dor do luto, você tem algumas fases, né? Uma delas é a raiva. Eu passava muita raiva quando eu tava em luto, porque eu não queria sentir aquela dor, eu não queria ficar debilitada por causa daquela dor, porque às vezes a dor me amarrava na cama e eu não conseguia sair. E eu pensava, eu preciso me levantar dessa dor, e aquilo me dava muita raiva. Só que eu aprendi isso, não é um mar raso, sabe? Eu não consigo me levantar no outro dia e falar, olha, tá tudo bem, fulano morreu, eu enterrei, tá tudo certo. No caso foi meu filho, meu primeiro filho, meu bebezinho. Não tem como você se levantar e falar, tá tudo certo e vamos lá, a vida que segue. Não tem como. Eu acho que se a gente lida com o luto dessa maneira, alguma coisa tá errada na gente mesmo, né? O natural, o esperado, é que doa mesmo. É que a gente sinta dor, é que a gente não saiba às vezes como lidar, é que a gente se perca um pouco, é que a gente fique um pouco irritado, tem inúmeras coisas que a gente não aceite, porque negação faz parte do luto, é um processo do luto, a raiva é um processo do luto, a barganha é um processo do luto. Então a gente passa por algumas etapas para a gente conseguir vencer esse momento que é difícil, é muito difícil. E claro que quando a gente ouve, olha, pai de fulano morreu de Covid, irmão de fulano está internado, né? Talvez o Covid está na sua família, talvez alguém da sua família está com Covid. E aí é quando bate na sua porta esse medo, esse desespero, e você começa a pensar, será que eu estou pronto para viver um luto? Ou que não seja o Covid, alguém que fique doente da sua família, alguma debilidade. É claro que o luto vai doer, é claro que o luto vai doer, é claro que a gente vai temer o luto, né? É natural. Eu costumo falar, a gente nasce ganhando coisas, a gente ganha presente, a gente comemora os aniversários, a gente comemora os amiguinhos da escola, a gente faz festa, não é assim? A gente não tem a cultura de cultuar a morte e de achar bonita a morte, de celebrar a morte. A morte é sempre trazida como um processo de dor, mas a dor, nesse contexto, é necessária, porque a gente também aprende com ela, né? Não há ser vivo nessa terra que exista, que não passe pelo processo do luto, da morte, da dor, né? O natural da vida é viver um luto.
E às vezes, quando eu vejo algumas frases famosas, né? As pessoas costumam dizer algumas frases assim prontas. Espero que você não replique essas frases. Espero do meu coração que você não replique. Quando a gente ouve, olha, o pai de fulano morreu, infartou e faleceu. E aí a gente fala, ah, mas era o pai dele, né? Já era velhinho. Olha, a mãe de fulana ou vó de alguém morreu que estava internado. Daí a gente fala, poxa, mas ficou internado quase um mês, né? Ah, então... Como se essas frases que a gente fala fosse uma resposta e aliviasse a dor do luto do outro. Poxa, é uma morte, é uma separação. É uma vida inteira que cessou ali. É uma história. É o amor da vida de alguém, né? O luto, a pessoa que morre, ela é o amor da vida de alguém. Ela é o amor da vida de alguém que tá indo embora. Então, com certeza, alguém vai sentir muita dor por aquela pessoa que se foi. E cabe a nós o respeito, cabe a nós o acolhimento. Às vezes a gente não sabe como lidar, né? No momento do luto. Eu posso fazer um outro vídeo depois, dando algumas dicas aí, que também pra mim são difíceis, tá? Não que eu já vivi alguns lutos seja fácil, porque quando a gente sente a dor do outro, a gente tem essa empatia, a gente chora junto, né? Mas que a gente preserve essas frases prontas, essas frases de que, olha, estava internado, já era idoso, ou que chegou a hora. A gente sempre vai lamentar um luto, sempre vai doer, porque na vida de alguém isso vai doer muito. Eu lembro que às vezes a gente pensa se fosse com a gente, né? Quando a gente não tá vivendo. Ah, mas se fosse meu filho que nascesse e ficasse internado, entubado, como foi o caso do meu, eu ouvi algumas pessoas dizerem isso. Ah, eu entender, não, entender, depois você tem outro. Com uma frieza que, então tá, né? Então esse bebê apaga, porque a história dele não teve. Mas tudo bem. Deleta essa parte. Às vezes, quando não é com a gente fala coisas que é só vivendo, né? E que bom que nem a gente se conhece, a gente fala às vezes algumas besteiras, mas que Deus nos conhece. Eu lembro de uma passagem que Pedro falou para Jesus que estava disposto a morrer por ele. E Jesus falou, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, Senhor, eu estou pronto, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas Deus sabia o coração de Pedro, mais do que Pedro mesmo. Às vezes você pensa que você está pronto, né? Diante do que está acontecendo no mundo, talvez você fala, puxa, não, se for comigo tá tudo bem, né? Entreguei tudo para Deus. Não sei se você crê em Deus, mas talvez você creia e você diga, tá na mão de Deus. É claro que tá e que a gente tem que confiar e sem dúvida é Ele que vai te sustentar em todo o tempo, no luto ou fora do luto, na dor e na alegria, é sempre Ele. Mas quando chegou o momento de Pedro mostrar a força e mostrar que ele era de Jesus, ele negou a Jesus. Porque ele pensou que ele se conhecia, mas na verdade quem conhecia ele era Deus. E viver o luto dói demais, dói demais. Então eu aprendo com essa história que, e claro, né, Jesus tão maravilhoso perdoou a Pedro depois. E às vezes que ele disse que não era de Jesus e que ele negou, Jesus deu oportunidade para ele dizer o quanto ele amava ao mestre dele. E eu vejo que nós fomos criados para ser eternos. E é por isso que dói tanto a presença da morte, por isso que dói tanto a proximidade do luto, a doença. A gente não foi feito para isso. Deus nos criou para outro propósito. E é natural que vai doer. Então o que eu entendo é que a gente não está mesmo preparado para viver um luto. Mas se o luto bater na nossa porta, a gente vai ter que enfrentar. Com a força que Deus vai nos dando todos os dias. Hoje fazem 3 anos que eu perdi um bebê. Ele estava numa UTI, estava entubado. E talvez isso seja justificativa para alguns. Ah, nasceu prematuro. Ah, e aquelas frases maravilhosas, insensíveis que a gente ouve. Sim, ele nasceu prematuro, mas ele era meu filho. Ele estava entubado, mas ele era o amor da minha vida. Ele era tudo que eu mais queria.
E não, eu não estava preparada para viver um luto. Ah, mas ele estava na UTI todos os dias e o médico falava para você que o caso dele era gravíssimo. Sim, ele estava na UTI. E eu ainda acreditava que podia acontecer um milagre, meu filho sair dali lindo, maravilhoso. E eu sei que se você está aí assistindo esse vídeo e você tem alguém que está internado num hospital, numa UTI, você espera também por esse milagre. Porque ninguém espera viver o luto. Mas se o luto chegar, que você consiga receber a força de Deus e o consolo que eu consegui e que eu tenho conseguido até hoje. Há 3 anos eu tive que me despedir do meu amorzinho por um tempo que temos aqui na Terra. E me convencer e me lembrar todos os dias que isso aqui realmente vai passar. Tudo isso dessa Terra um dia vai passar. E que não é fácil, como eu disse, né? O luto não é um mar raso, ele é um mar bem profundo. Mas temos caminhado e eu tenho conseguido, né? Nós não estamos preparados não para viver o luto. Nós desejamos que isso acabe, nós desejamos que a pandemia acabe. Nós oramos para que isso aconteça. E que enquanto não acaba, que a gente tenha a força de Deus para passar esses dias que têm sido difíceis. Deus abençoe você, que Ele possa sondar o teu coração, para que você encontre nele a resposta, assim como Pedro, que disse que estava disposto a morrer. Não, tá tudo bem, Jesus. Ele que sabe se está tudo bem. Deixa Ele sondar o teu coração hoje e falar para você o que está ou não está bem. Que nosso coração possa estar preparado para viver o melhor de Deus. Sempre. Porque Ele tem o melhor para nós. Deus abençoe. Um abraço.